CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Eu sou Erivaldo Laurindo e estamos chegando com a edição deste sábado, 23 de março, do programa CBN Universidade. Bom dia, eu sou Edson Tavares e o CBN Universidade é uma parceria da Rádio CBN Campina Grande com a Universidade Estadual da Paraíba, através da Coordenadoria de Comunicação Institucional. É um programa feito por servidores e estagiários da UEPB, servindo também de prática e aperfeiçoamento para os alunos do curso de jornalismo. No CBN Universidade deste sábado, a gente traz informações sobre as inovações tecnológicas da UEPB, com registro de nova tecnologia. Pró-Reitoria de Pós-Graduação lança edital com 16 bolsas de produtividade e as inscrições ficam abertas até o início de abril. Neste sábado tem a coluna Direito e Cidadania com Luciano Nascimento e o quadro Português Sem Segredos com Denis Medeiros. O UEPB tem mais de 60 pesquisadores no ranking internacional de cientistas com trabalhos de grande impacto científico. A entrevista deste sábado é com a pró-reitora Socorro Barbosa sobre a atividade extensionista na UEPB. E tem edital aberto para a nova cota de bolsistas. E ainda, Edu UEPB publica livros que falam sobre a seca e o êxodo rural, realidades que fazem parte da vida dos nordestinos. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade está recheado de informação para a sua manhã de sábado. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente inicia falando sobre o edital para concessão de Bolsa Produtividade em Pesquisas. A proposta é da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB para incentivar a ampliação da produção científica, tecnológica, artístico-cultural e de inovação de qualidade entre os docentes pesquisadores da instituição. O edital prevê 16 bolsas, com valores equivalentes à bolsa de pesquisador do CNPq nível 1E, com distribuição equitativa para as 8 grandes áreas do conhecimento. Ele é voltado para professores, doutores do quadro efetivo da UEPB que trabalham no regime de dedicação exclusiva, com currículo cadastrado e atualizado na plataforma Lattes, entre outros pré-requisitos. O edital completo está no site da universidade, uepb.edu.br. E os interessados têm até o primeiro dia do mês de abril para encaminhar a proposta. Agora a gente se liga na participação do professor Luciano Nascimento, que neste sábado aborda um tema muito importante para a saúde coletiva. Vamos conferir. Direito e Cidadania. Bom dia, ouvintes do CBN Universidade. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. E na coluna de hoje, ouvintes, o tema é vacinação. Vacina, direito ou dever? Muito bem. No dia 2 de março do corrente ano, o Ministério da Saúde publicou oficialmente que o Brasil batia a marca de 1 milhão de diagnósticos com a dengue em apenas 2 meses do ano de 2024. O vírus da dengue é transmitido para os humanos por meio da picada do mosquito fêmea que se encontra em estado infectado. O Ministério da Saúde, portanto, informava um cenário que estampava um diagnóstico que provocou o Brasil a pensar em uma vacina para a dengue. E o Brasil tornou-se o primeiro país no mundo a oferecer uma vacina contra a dengue, vacina esta aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina recebeu o nome de Qdenga, que passou a ser produzida, portanto, pelo laboratório japonês Takeda. E à luz desse cenário, ou seja, de um cenário de diagnóstico da dengue espalhada
pelo território nacional, mas com municípios e estados específicos, com números alarmantes, surgem perguntas da seguinte natureza: a vacina é obrigatória ou facultativa? Muito bem. Perguntas que, sobre a nossa visão, sobre a nossa observação, perguntas que não têm sentido. O Ministério da Saúde, portanto, informa que a vacinação contra a dengue é recomendada, repetimos, o Ministério da Saúde informa que a vacina contra a dengue é recomendada para pessoas de 4 a 60 anos. Entretanto, em função do quadro de gravidade em determinados municípios e estados, a vacinação ocorrerá estrategicamente, como política pública de saúde estratégica, em municípios com a maior incidência do número de casos. Em municípios com 100 mil habitantes ou a partir de 100 mil habitantes. O público-alvo, crianças de 10 a 14 anos. E a vacinação será efetivada em 2 doses, com um intervalo de 3 meses. Mais ainda, o Ministério da Saúde também informa que houve, nos últimos anos, uma queda dos índices de cobertura vacinal no Brasil. E esse dado é capital, ou seja, esse dado é crucial. A queda do índice de cobertura vacinal da população brasileira. Mais ainda, a queda desse índice de cobertura vacinal, em especial no campo da imunização infantil. E o Ministério da Saúde publicou: é preciso que a população esteja com as doses em dia. Informa o Ministério da Saúde. Até 2018, a cobertura vacinal da população brasileira chegava a 73%. Até 2018. De 2018 a 2022, esse número caiu para 59% da população. Uma redução de 14% da população no que se refere à cobertura vacinal. Muito bem. Ouvintes do CBN Universidade. A saúde é um direito fundamental social do cidadão. Está esculpido no artigo 6º da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. A saúde, portanto, é um direito fundamental social de todo cidadão, de toda cidadã. E se é um direito fundamental social do cidadão, da cidadã, é um dever do Estado. A saúde, portanto, é um bem público. E à luz dessa narrativa de caráter ou de natureza normativo constitucional, pergunta-se, portanto, por que somos modernos? Não somos modernos por causa das tecnologias, como alguns querem fazer crer. Não somos modernos porque temos um perfil no Instagram, no Facebook, no TikTok, uma conta ali, uma conta acolá, seja em qual plataforma de rede social for. Não, ouvintes do CBN Universidade. Somos modernos porque estamos na sociedade moderna do mundo ocidental. E quando falamos sociedade moderna do mundo ocidental, e quando falamos sociedade moderna do mundo ocidental, só podemos atribuir o adjetivo moderno à sociedade por uma invenção que ela é nossa. Uma invenção que só se deu exatamente nesse modelo de sociedade. Essa invenção não existiu na sociedade medieval eclesiástica europeia, ela não existiu na sociedade estamental, na sociedade feudal, ela não existiu em nenhuma outra sociedade primitiva. Essa invenção se chama direitos fundamentais do cidadão e da cidadã, divididos entre direitos fundamentais individuais e sociais. No caso da coluna de hoje, ouvintes do CBN Universidade, os direitos fundamentais e especificamente o direito à saúde. O direito fundamental social à saúde. Nós somos modernos
porque inventamos os direitos fundamentais como estrutura desse modelo de sistema social, como a estrutura irrenunciável do modelo de sociedade moderna. Nós somos modernos porque criamos os direitos fundamentais como a saúde. Outros também, como a moradia, a educação, o emprego, mas aqui a saúde. Então, ouvintes do CBN Universidade, a saúde é um direito nosso e é um dever do Estado. E a vacinação é um direito de todo e de toda cidadão e cidadã constitucional da sociedade moderna. A vacinação não é obrigatória, mas a vacinação ela está dentro do critério fundamental do direito à saúde e, portanto, ela é um direito de todos nós. E ela é um dever do Estado. E temos que cobrar o Estado pela vacinação, para que, com o seu cumprimento, com o cumprimento do dever pelo Estado, possamos estar imunizados de diversas malatias, de diversas doenças que assolam os seres humanos. A vacinação é um direito fundamental social do cidadão e da cidadã, do Estado constitucional e da sociedade moderna. É por isso que somos os modernos da sociedade. Obrigado, professor Luciano, e até a próxima oportunidade. E você que faz parte do grupo prioritário, você responsável por crianças e idosos, não deixe de atualizar o cartão de vacina. Quando o assunto é saúde coletiva, as vacinas são um importante aliado. Edson, agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, o nosso assunto é o novo pedido de patente de software da UEPB. E ainda, a situação da instituição no ranking internacional de pesquisadores. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos, e agora com uma informação que enche de orgulho a comunidade da UEPB. É que a nossa instituição está com 61 pesquisadores fazendo parte da lista do Age Scientific Index, o sistema que classifica cientistas com trabalhos de grande impacto científico, artigos lidos e com reconhecimento na comunidade científica internacional. Isso mesmo, são mais de 60 pesquisadores, Erivaldo, nesse ranking internacional. A classificação, Edson, é publicada anualmente em parceria com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e é considerada uma das mais prestigiadas internacionalmente, já que engloba dados separados em duas listas. Uma referente às publicações durante toda a carreira dos pesquisadores e outra com dados sobre as citações acadêmicas que os cientistas receberam somente em 2023. No ano passado, a UEPB marcou presença no ranking com 52 pesquisadores, ou seja, crescemos no número de pesquisadores que se destacam no cenário internacional, com pesquisas em diversas áreas do conhecimento. Parabéns para todos os nossos cientistas e professores. E seguimos falando em pesquisa científica. Afinal de contas, a Agência de Inovação Tecnológica da UEPB realizou o registro de um novo software junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Desta vez, é um aplicativo na área das ciências farmacêuticas. E quem tem mais detalhes é a coordenadora da Inovatec, Simone Lopes. Recentemente, a UEPB, via Inovatec, registrou mais um software, mais um programa de computador, desta vez na área de farmácia, de ciências farmacêuticas, que é um aplicativo, um software, um programa que é responsável por fazer cálculo e análise de parâmetros para desenvolvimento de formulações e medicamentos. Tá? Então, a gente faz a proteção via registro de programa de computador, e esse programa de computador foi desenvolvido pelo professor Bolívar, do Departamento de Farmácia, e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Farmacêutica, junto com os alunos Luiz Felipe Alves Dionísio e Joyce Belísio Diniz, ambos do curso de farmácia. Então, esse aplicativo é o Calculei. Ele é uma ferramenta que é projetada para fazer cálculos, referente ao desenvolvimento de formulações e medicamentos.
Então, é extremamente importante, né, para a área de ciências farmacêuticas, assim, tanto para quem produz as formulações, para quem revende essas formulações, ter uma calculadora, né, como se fosse uma calculadora para poder fazer o cálculo exato, calcular a velocidade de sedimentação dessas partículas que estão presentes nesse medicamento, nessa formulação. Também a capacidade de determinar o potencial de ionização de uma molécula, o pH específico daquela composição. Então, consegue determinar a mistura exata dos tensoativos, né, utilizados na formulação. E conta com essa calculadora nativa, né, que faz um suporte para quem ainda não tem uma experiência, né, na área de realizar essas formulações. Então, a calculadora ela facilita, né, a produção desse medicamento. Então, a partir do momento que a gente faz, né, a proteção, né, junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a gente recebe, né, o certificado de propriedade desse programa, né, desse código-fonte referente ao desenvolvimento desse software. Então, na área de farmácia, a gente tem muitas patentes, né, depositadas referente a medicamentos, a formulações, composições farmacêuticas, mas agora a gente também, mais uma tecnologia sendo desenvolvida, no caso agora, o desenvolvimento de programas de computador. Mostra um avanço, né, das pesquisas aplicadas na área de farmácia, na UEPB, e também mostra assim, o desenvolvimento mesmo, né, do potencial dos professores e alunos no desenvolvimento de tecnologias, né? Então, eles estão inovando cada vez mais para solucionar problemas, né, da sociedade, ao ponto de desenvolver um software para facilitar, né, a produção de medicamentos, de formulação, para que tantos estudantes, né, serve tanto para os pesquisadores como também para as pessoas que trabalham, por exemplo, em farmácia e manipulação. Então, é uma tecnologia, né, um programa extremamente inovador, né, não existe ainda, né, esse código-fonte que teve essa proteção. Agora a gente se liga nas dicas valiosas do professor Denis Medeiros, no quadro Português Sem Segredos. Português Sem Segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Vamos a novas dicas da nossa língua portuguesa para o dia a dia. Inclusive, esse dia a dia já teve hífen, mas desde o novo acordo da língua portuguesa não tem mais, beleza? Inicialmente, o uso de através e por meio, palavras muito utilizadas na redação. Aqueles que fazem, por exemplo, a redação do Enem, colocam lá na conclusão o governo por meio ou através do Ministério da Educação. Muitas pessoas acreditam que essas duas expressões são substituíveis, mas na verdade, de acordo com a gramática, através, ela deve ser utilizada quando houver a ideia de atravessar, né? Como, por exemplo, eles viajaram através do estado, né? A luz entrou através do vidro, da janela. Né? Se você quiser dizer por intermédio, deve utilizar por meio, são sinônimos. Então, eles conversaram por meio de mensagens, por intermédio. Segunda dica, o uso de onde e aonde. Apesar de serem parecidas, essas duas palavras têm uma diferença sutil. Onde é um lugar onde algo está, como por exemplo na frase onde você estuda, onde você mora, onde você trabalha, um local. Né? Já o aonde indica movimento e é um lugar para onde se vai. Por exemplo, ainda não sabemos aonde vamos. Por exemplo, também aquela música, diga aonde você vai que eu vou varrendo. A terceira dica tem a ver com sujeito indeterminado. Precisa-se ou precisam-se de voluntários, já que voluntário está no plural. Precisam-se ou precisa-se. Na verdade, quando tem essa partícula se, isso faz com que o sujeito se torne indeterminado. Então, não temos que concordar o verbo com o sujeito indeterminado. Por isso, permanece no singular. Precisa-se de voluntários. A quarta dica, eu vou usar a nível de ou em nível de. Em nível de significa no âmbito, como por exemplo na frase, os estudos serão feitos em nível de análise. Já a nível de significa na mesma altura. Então, quando dizemos, por exemplo, que algo está ao nível do mar. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para a CBN, manda para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Vai ser uma alegria trazer essa interação para o nosso sábado, para o nosso Português Sem Segredos. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigado, professor Denis.
pela parceria e pela disponibilidade em trazer toda semana novas informações e dicas da nossa língua portuguesa. Agora vamos fazer mais uma pausa no nosso programa e na volta tem entrevista com a professora Socorro Barbosa, que é pró-reitora de extensão da UEPB. E tem edital aberto para bolsas de extensão na cota 2024-2025. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. De volta com o nosso programa nesta manhã de sábado. Seguimos com mais informações da Universidade Estadual da Paraíba. Na nossa entrevista da semana, conversamos sobre a atividade de extensão na UEPB. E para isso, ouvimos a pró-reitora Socorro Barbosa. Professora, atualmente, quantos são os projetos de extensão na UEPB e qual o objetivo das atividades de extensão? A universidade pública é um importante espaço de produção, acumulação e disseminação de conhecimentos. Ela se fundamenta em 3 bases interrelacionadas: ensino, pesquisa e extensão. É a ação da universidade junto à comunidade que possibilita o compartilhamento com o público externo, o compartilhamento de conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvido na instituição. É, portanto, uma das funções sociais da universidade e que tem o objetivo de promover o desenvolvimento social, fomentar ações de extensão que levam em conta os saberes e fazeres populares e garantir valores democráticos, valores esses de igualdade de direitos, respeito à pessoa, sustentabilidade ambiental e social. Hoje nós temos cadastrados 31 programas com 178 projetos vinculados, mais 262 projetos independentes, totalizando 440 projetos com bolsa. E ainda nós temos também 63 projetos sem bolsa. Ao todo, com e sem bolsa, temos 503 projetos sendo desenvolvidos em todos os campi da universidade. Como está o cenário da extensão na UEPB? O que ela movimenta? Quais áreas atua, professora? A Pró-Reitoria de Extensão, com os projetos e programas, ela atua em todas as 8 áreas temáticas de extensão, que são elas: comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho. Desses, eu destaco o importante papel que a extensão cumpre para a preservação da natureza, no caso de ambiente, ações também na área de saúde e educação. São as 3 áreas que nós temos mais projetos desenvolvidos. No caso, a extensão universitária ela é um meio de fazer cumprir essa função social das instituições públicas de ensino superior. E recentemente, mais precisamente em 2018, foi instituída no Brasil a obrigatoriedade de créditos em atividades de extensão para a integralização curricular dos cursos que estavam em reformulação curricular. Desde então, os cursos de reformulação curricular, eles se debruçaram sobre a elaboração de documentos, instrumentos norteadores e institucionalização de experiências. É a famosa, curricularização da extensão. Como está o incentivo, investimento para as atividades extensionistas da UEPB? Quais bolsas a instituição oferece? A UEPB, ela veio trabalhando todo esse tempo, na curricularização da extensão e aprovou em 2022 a Resolução 11/2022, que dispõe sobre a regulamentação, o registro e a inclusão das atividades de extensão nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. É uma inovação, é um cenário nacional e a gente está sempre acompanhando. Como também, agora no final de 2023, em novembro, a CAPES e a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação criaram o Programa de Extensão da Educação Superior na pós-graduação, o ProEST-PG. O ProEST-PG é um programa do governo federal destinado às instituições de ensino superior do norte
do Nordeste, Centro-Oeste, né? E também Sul e Sudeste. As instituições de ensino superior que participaram desta seleção receberam recursos de custeio que totalizaram 63,7 milhões e bolsas de estudo para alunos, professores e pesquisadores. Nessa seleção foram atendidas instituições de ensino superior federais, estaduais, municipais, comunitárias e privadas, sem fins lucrativos. E a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão da UEPB, enviaram uma proposta de ação de extensão da pós-graduação, garantindo que esta esteja alinhada com as diretrizes e objetivos do programa, né, do PROESTE PG. A nossa proposta foi aprovada com recurso de mais de R$300 mil. Então, mais uma vez, a UEPB, né, atualizada, sempre em consonância com os editais, sempre procurando os editais e tentando adquirir recursos. A PROEX, ela lança anualmente edital para seleção de bolsas para os alunos e esse edital é com recursos próprios da universidade, né? São destinadas 440 bolsas. Agora, recentemente, nós lançamos um edital, né? O PROBEX, que é o Programa de Bolsas de Extensão 2024/2025, e são destinadas 440 bolsas no valor de R$400 cada mensalmente, que são anual, não é? E você pegue esses 440 bolsas vezes R$400, multiplique por 12, dá um investimento de mais de R$2 milhões com recursos da universidade. E tem um novo edital aberto, já agora para a cota 2024-2025. Aliás, nesse novo edital, o que podemos destacar, professora? Esse edital, que foi lançado agora no dia 7 de março, né? Do PROBEX, nós destacamos as propostas dos programas e projetos de caráter institucionalizado, porque os demais pontos são pontos que comumente vêm nos outros editais, mas nesse nós procuramos renovar cada vez mais, né, destacar cada vez mais pontos importantes. E um dos pontos é esse de caráter institucionalizado, que eles precisam ser renovados. Então, a gente colocou a obrigatoriedade do preenchimento do formulário só de caráter institucionalizados, né, destinado a esses projetos, né? Os outros projetos também vão ter outro formulário, mas os projetos de caráter institucionalizado devem ser renovados. E essa renovação e a concessão de bolsas, elas ficarão condicionadas às inscrições das propostas, né? Outro item que podemos destacar é quanto ao pagamento das bolsas. O item 10 do edital, ele traz que será de inteira responsabilidade do bolsista apresentar os dados, apresentar os documentos, e o pagamento das bolsas referente aos meses de fevereiro a novembro será efetuado no final de cada mês, ou até o 5º dia útil do mês subsequente. Excepcionalmente, no mês de dezembro, que o pagamento é efetuado no início da segunda quinzena do mês de dezembro, né? Porque o mês de dezembro, como a gente disse, que é sempre pago no final do mês ou até o 5º dia útil, o mês de dezembro ele seria pago no final de dezembro e no começo ou até o começo de janeiro. Mas não, ele é pago o mês de dezembro na segunda quinzena de dezembro. Por quê? Devido ao fechamento do sistema CIAF no mês de janeiro, para a elaboração do balanço do governo do estado e a implantação dos créditos orçamentários aprovados na LOA, excepcionalmente o pagamento da bolsa referente ao mês de janeiro, ele será efetuado no início do mês de fevereiro. Então, no mês de dezembro, no início de dezembro, eles recebem a bolsa de novembro e na segunda quinzena de dezembro, mais uma vez, eles recebem o mês de dezembro. Então, em dezembro, eles recebem 2 pagamentos. No início de janeiro, eles não recebem pagamento, porque já foi feito na segunda quinzena de dezembro. Então, o mês de janeiro, geralmente, a gente não paga no final do mês, como eu disse anteriormente. Então, no final de janeiro, não terá pagamento, porque foi fechado o sistema do estado. É isso? Aí o mês de janeiro é pago no início de fevereiro, só no início de fevereiro. Não é no final do mês,
como os outros são pagos, certo? Isso a gente deixou bem claro e é bom, e eu chamo mais uma vez a atenção, leiam o item 10.7, 10.10, o item 10 do edital, que vocês vão entender bem direitinho e não se apavorarem com o não pagamento, quando realmente a gente já tem pago antecipadamente. As inscrições estão abertas até quando? Como é esse processo? O que é necessário enviar para participar dele? Conforme o cronograma no edital, as inscrições e submissão das propostas, elas finalizam em 3 de abril. Para submeter as propostas de programas e projetos, né, essas propostas elas devem ser submetidas apenas pelo coordenador, através de preenchimento de formulário eletrônico. O formulário deve ser preenchido, isso aqui é uma coisa que eu chamo a atenção, preferencialmente com o uso do e-mail institucional para não dar problema. E no ato da inscrição do programa ou do projeto, o coordenador deve anexar um único arquivo em PDF, nomeado com título do programa e o projeto, com tamanho máximo de 4 megabytes, acompanhado dos documentos que estão elencados no edital. E uma coisa que eu quero também chamar a atenção é que as propostas que não seguirem o modelo sugerido pela Pró-Reitoria e não envolver a comunidade externa serão rejeitadas. E outra coisa também, e o último, né, porque são tantos os itens que eu vou só chamar a atenção dos mais importantes, que cada coordenador poderá inscrever no máximo 2 propostas de projetos de extensão, independentes ou vinculados a um programa, né, para concorrer à bolsa. Como se dá a atividade de extensão? Tem uma série de processos a serem cumpridos, não é mesmo? As práticas de extensão, elas são serviços que a instituição oferece para a comunidade externa. Professores, técnicos e estudantes, eles organizam atividades para que a população em geral participe. Então, o planejamento dessas ações parte da necessidade das pessoas. Precisa que seja elaborado um projeto, esse projeto passe em assembleia departamental, solicita um cadastro, sendo aprovado, solicita o cadastro, né, junto à PROEX, encaminhando o projeto que foi aprovado e a ata departamental. Depois disso, ele dá início às ações de extensão, ele desenvolve as ações de extensão. Se foi com bolsa, aí ele cadastra o aluno, se não, ele só manda o nome dos voluntários. E no final das ações, ele envia o relatório para a Pró-Reitoria de Extensão. Assim, né, as atividades de extensão desenvolvidas pelos discentes, né, e tendo como coordenador o professor, o docente, né, elas integram a comunidade acadêmica e a população externa em serviços que ofereçam soluções das quais elas precisam. Isso faz com que a universidade cumpra com sua função social, que é transformar o conhecimento científico em ações para a comunidade. Obrigado, professora Socorro Barbosa, pró-reitora de extensão da UEPB, que esteve conversando conosco sobre as atividades extensionistas. E quem estava com o programa ou projeto de extensão da cota 2023-2024, com atividades de fevereiro do ano passado até março deste ano, tem até o dia 30 de abril para enviar o relatório final à PROEX. Esse relatório deve ser enviado para o e-mail proex@setor.epb.edu.br em formato PDF. E o modelo a ser seguido no relatório encontra-se no site da instituição, uepb.edu.br. Agora é a hora do nosso último intervalo. Fica sintonizado que ainda tem muita informação por aqui. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, nesta manhã de sábado. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda, e esse é o nosso último bloco do programa. Agora trazemos informações sobre as novidades da editora universitária da UEPB. Livros que retratam as realidades nordestinas vividas no final do século passado são publicados pela EduEPB. Os livros tratam da seca e do processo migratório de nordestinos para a região sudeste do país.
Vamos saber mais na reportagem de Joanderson do Carmo. A editora da Universidade Estadual da Paraíba, EduUEPB, publicou recentemente 2 obras que tratam da seca e o êxodo rural, realidades que fazem parte da vida dos nordestinos. O livro Lição das Cisternas, de autoria do professor Edgar Malagodi, aborda a luta das comunidades rurais do semiárido brasileiro para ter acesso a água potável e limpa. A narrativa se concentra na luta das comunidades rurais do semiárido brasileiro para captar a água de chuva, utilizando-se de cisternas como meio de superar as adversidades impostas pela escassez hídrica. É uma questão muito importante que a situação do semiárido não é conhecida, principalmente no sul do Brasil, né? Principalmente em São Paulo, no Rio, mesmo em Brasília, porque as pessoas têm um regime, né, de chuvas muito melhor, né, muito mais bem distribuído, e também existe muito mais investimento. Então o livro tem uma primeira finalidade, que é tornar essa realidade mais familiar, mostrar como a situação, viver no semiárido é difícil sem uma tecnologia que é possível e que é muito barata, mas que vinha sendo relegado e não se fazia políticas públicas e investimento nessa área. Então, a cisterna do PUMC demonstra a realização de uma batalha para uma conquista muito importante para o nordestino do semiárido. A outra obra que retrata a realidade nordestina é o livro Tecendo Vidas e Sonhos, publicado em parceria com a editora Paco e organizado pela professora Marilda Menezes. A obra apresenta relato de sertanejos que precisaram migrar para São Paulo na segunda metade do século XX. O livro são entrevistas que nós gravamos na década de 1980 a 1984, né? É a voz do povo, né? A voz de camponeses, trabalhadores rurais do Alto Sertão da Paraíba e de seus filhos que migraram para a região do ABC Paulista, né? É uma riqueza esses textos de sabedoria sobre aquele momento vivenciado por eles, que dizimou os algodoais, né? Principalmente o algodão mocó. Houve uma desagregação forte do modo de vida dessas famílias. Muitos dos filhos tiveram que partir para tentar uma forma de trabalho fora daqui. Para o diretor da EduUEPB, o professor Cidoval Moraes, as obras abordam temáticas importantes que precisam ser discutidas para que a realidade do passado não se repita. Os temas que os 2 livros trazem são extremamente provocativos. De um lado, a migração nordestina e de outro, a lição das cisternas de placas. A migração que foi uma chaga na nossa história recente e que deixou muitas marcas e feridas nesse Nordeste imenso. Pessoas que saíram daqui para buscar vida no Sul e etc. Então, essa trajetória é resgatada 40 anos depois da pesquisa realizada. E as cisternas, que é esse movimento que fez com que grande parte desse processo de imigração fosse estancado, porque ela garantiu água, que era o principal problema que fazia com que as pessoas deixassem o Nordeste. Então, para a EduUEPB é um motivo de alegria e, ao mesmo tempo, de celebrar por trazer esse material para discussão, para colocar em discussão, para que essas histórias, de um lado, a migração não se repita e para que, de outro, essa política das cisternas, que trouxe tantos benefícios, seja mantida e aperfeiçoada. As 2 produções estão disponíveis no site da EduUEPB e podem ser baixadas em formato de e-book gratuitamente. Com a produção da Codecom UEPB, Joanderson do Carmo, para o CBN Universidade. Obrigado, Joanderson. Ficou curioso para fazer a leitura dos livros? É só acessar a página da EduUEPB na internet através do link eduepb.uepb.edu.br. Além dessas obras, você encontra um acervo de livros gratuitos no formato e-book. Uma ótima leitura para você. A 24ª edição da revista eletrônica Tarairiú, de Arqueologia e Paleontologia da UEPB, está com chamada aberta para a seleção de artigos científicos. Os trabalhos podem ser enviados até o dia 10 de junho. O professor Juva de Souza, responsável pela publicação, tem mais detalhes. Eu sou Juvandi, do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da UEPB. Nós estamos com a chamada aberta, né, para a nossa revista, a revista Tarairiú, do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia. Essa revista hoje ela é Qualis B2. Tema para o próximo número é tema livre, né, na área de arqueologia, paleontologia, espeleologia e história.
Estaremos recebendo artigos até o dia 12 de junho. Então, aqueles, acadêmicos, profissionais que desejem submeter artigos, resultados de projetos de pesquisa já concluídos ou em andamento, então devem entrar no site da UEPB. Lá tem um link das revistas e procurar o link da revista Tarairiú. Acessa lá, que tem todas as normas técnicas que o indivíduo que queira submeter o seu artigo deve seguir. A nova edição da revista eletrônica Tarairiú deve ser lançada no mês de junho. Os interessados precisam realizar um cadastro e enviar os arquivos exigidos no edital que se encontra no site da UEPB. E agora a gente se liga nas dicas de Marcela Costa no Minuto Ambiental desta semana. Minuto Ambiental. Olá, me chamo Marcela Costa e esse é mais um Minuto Ambiental. O tema de hoje é compras conscientes. Compras conscientes são mais do que uma escolha, são um estilo de vida que impacta positivamente o meio ambiente, a sociedade e até mesmo a nossa saúde. Ao adotarmos práticas de consumo consciente, estamos tomando decisões informadas sobre o que compramos, considerando o ciclo de vida dos produtos, sua origem e o seu impacto social. Priorizar produtos locais e sustentáveis não apenas apoia a economia local, mas também reduz a pegada de carbono associada ao transporte de mercadorias. Optar por itens duráveis e de qualidade contribui para a redução do desperdício, pois esses produtos geralmente têm uma vida útil mais longa. Além disso, escolher marcas e empresas que adotam práticas éticas e ambientalmente responsáveis incentiva a responsabilidade corporativa. Me chamo Marcela Costa e esse foi mais um Minuto Ambiental. O CBN Universidade desta semana fica por aqui. Esta é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, não se preocupe. A edição deste sábado está disponível no canal Rede UEPB, lá no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no nosso canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPB Oficial no Instagram e no Facebook é só pesquisar a nossa página, Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. O programa de hoje teve a apresentação de Edson Tavares e Erivaldo Laurindo, com reportagem de Joanderson do Carmo, produção e edição de Isis Coelho, edição técnica de Apolo Ricarte e direção geral de Hipólito Lucena. Um ótimo fim de semana para você. Esperamos por você no próximo sábado, aqui no CBN Universidade, sempre a partir das 9 horas da manhã, na 103.5. Então, até lá. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.